estudantes do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Hermes e estou aqui novamente com o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, professor Hermes? Tudo bem também. Muito bem, pessoal, para iniciarmos nossa aula, como já de costume, vamos fazer aquelas anotações diárias. Então eu convido você a acompanhar na tela sobre as nossas anotações. Vamos lá? A disciplina é Educação Física, turma quarto ano. O tema da nossa aula de hoje é Jogos Esportivos e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a modalidade de squash. Aula número 39 e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos Esportivos, squash é a nossa modalidade, aula 39 e não esqueça de colocar a data de hoje. Muito bem, professor André, já demos aquele recado inicial para o pessoal fazer a anotação e relembrando um pouco da aula passada, das nossas aulas anteriores, nós trabalhamos a modalidade de punho-ball, alguns fundamentos técnicos sobre essa modalidade, não é mesmo? Isso mesmo. Então nós trabalhamos com a modalidade punho-ball na aula passada, nós fizemos algumas atividades aqui dos fundamentos do punho-ball e nós encerramos a modalidade de punho-ball realizando aí com vocês um jogo, Então hoje nós vamos dar início com a modalidade de squash. Squash é uma modalidade não tão conhecida assim, professor André? Tem poucos espaços para que as pessoas, de maneira geral, possam praticá-la, Então, dentro disso, nós vamos trabalhar a modalidade de uma forma, de certo modo, adaptada, não é mesmo? Isso mesmo. Então, como a gente sempre frisa para vocês aí também de casa, que nós estamos em constante adaptação das modalidades, seja para trabalhar aí na casa de vocês, seja para trabalhar nas escolas, a gente sempre tem que fazer algumas adaptações, para que possa ser trabalhada de uma maneira mais tranquila com vocês, ok? Muito bem, professor André, eu estou já ansioso, para fazer as práticas dessa aula, acredito que a galera aí em casa também. Então vamos passar quais serão os materiais necessários para a nossa aula? Vamos lá, então pode acompanhar com a gente aí na tela quais os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, então observe lá. Vocês vão precisar de bola de papel, essa bola de papel pode ser também de tênis, caso você não tenha já confeccionado essa bola, ou caso você tenha a bolinha de tênis, também é importante justamente porque o kick da bola de tênis é mais fácil, para que você possa desenvolver essa atividade. Uma outra possibilidade seria a bolinha de frescobol, é uma bolinha de borracha que também pula. Também vamos precisar de tampa redonda de pote de plástico e, por fim, uma fita crepe. Aqui, nós trazemos para vocês poder observar alguns exemplos, de tampa de pote e também alguns exemplos de bolinha. Essa bolinha que o professor André está segurando é uma bola de papel, já utilizada nas últimas aulas. Essa aqui é uma bolinha de lã. Nós temos também uma bola de tênis que vamos utilizar para as nossas práticas. E aqui alguns exemplos de tampa de pote, de preferência essa tampa ser redonda e também, professor André, de preferência ser uma tampa mais usada já, até porque nós sabemos que as mães têm um carinho especial por alguns potes lá. Exatamente, então não vai lá no armário e pega a primeira tampa redonda que você achar lá, não. Pergunta aí pro responsável, pro pai ou pra mãe, qual é que você pode utilizar, porque como o professor Emerson falou, tem alguns potes aí que são mais preferidos pelo pessoal de casa, então toma só esse cuidado também. Muito bem, nós daremos aquele tempo e na sequência a gente volta aqui com as atividades na modalidade squash.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido, né, todos esses materiais necessários para que a gente possa desenvolver a nossa prática da aula de hoje. Mas antes de partir para a nossa aula propriamente prática, né, para essas atividades de caráter mais práticos, nós vamos passar para vocês aqui alguns fundamentos, algumas regras sobre a modalidade de squash, até para que você possa conhecê-la melhor. Vamos lá? Acompanhe na tela. Então vocês podem observar ali que o squash é um esporte de parede, né? Vocês podem verificar que são duas pessoas jogando e existem algumas demarcações dentro dessa quadra, né, que fica entre quatro paredes. A parede, geralmente atrás desses jogadores, é uma parede de vidro, e para modalidades oficiais, as paredes laterais e frontal também são de vidros, justamente para que as pessoas que acompanham, né, os torcedores que acompanham a modalidade, possam verificar esses atletas jogando. Então, dentro dessa imagem, vocês podem observar que os dois jogadores estão, cada um com uma raquete. Então, a nossa raquete será a tampa do pote, que nós solicitamos para que vocês busquem. E dentro daquela parede frontal, vocês podem observar algumas linhas na cor vermelha. Um detalhe importante, que tem uma linha na parte mais inferior, né, debaixo da parede, ou seja, aquela linha quer dizer que a bola não pode bater abaixo dela, tá? Em nenhum momento, porque ali é considerado como fosse uma rede do tênis, por exemplo. Já a linha do meio é uma amostra, né, que faz com que os jogadores saquem a bolinha acima daquela linha medial, daquela linha do meio da parede. Mas depois eles podem bater em qualquer parte da parede sem problema nenhum, com exceção daquela linha superior que vocês podem observar, tá? Então ali é o limite da parede que esses atletas podem bater a bolinha. Aqui na sequência, pessoal, nós vamos passar um vídeo para que vocês possam verificar os atletas jogando. Vocês podem observar que a bola pode bater uma vez no chão, tá? Ou o jogador pode pegar ela direto. Ali é uma jogada na qual o jogador de vermelho, né, não acredita na jogada do jogador que está com o uniforme preto. Tá? Vocês podem observar também que essa quadra é uma quadra de vidro, tá? Na qual os torcedores podem acompanhar o jogo tanto nas laterais quanto na parte de trás ou da frente. Um detalhe importante é que a primeira batida da bola, pessoal, sempre tem que ser na parede frontal, tá? Na sequência, né, professor André, se a bola bate na parede frontal dos jogadores e bate nas que estão nas laterais, não tem problema, tá? Mas desde que a primeira batida seja nessa parede frontal. Muito bem, já conhecemos, né, um pouco sobre as regras da modalidade, assistimos um pedaço aí de um vídeo, né, da quais dois jogadores profissionais estão praticando essa modalidade. E agora nós vamos preparar para vocês aqui algumas atividades de caráter mais prático. Então você já pode observar que eu estou aqui com a bolinha de papel, o professor André também, e num primeiro momento nós vamos utilizar a nossa mão como raquete, tá? Até para que você tenha uma adaptação aí sobre a batida e rebatida dessa bola. Vamos lá, professor? Vamos lá. Então você que está em casa, né, separa um espaço aí para que você não bata em nenhum objeto, como a gente sempre recomenda nas nossas aulas. Então olha só, o primeiro fundamento, né, vocês vão pegar a bolinha, pode ser na mão direita inicialmente, e vocês vão fazer essa batida, tá? Aqui com a palma da mão. Deixa os dedos próximos um do outro, com a mão fechada, e vocês vão fazer a batida, ok? Eu fui fazendo a batida, olhando para a câmera, professor, já me desequilibrei duas vezes. Então isso é importante para você que está em casa. Sempre cuida para você olhar a bola, tá? Então sempre cuidado com a bola e com a sua mão. Vamos lá? Então agora olhando para
a bola realiza esse fundamento. Olha lá. Eu também, professor Emerson, até saindo quase de cena, aqui a bolinha foi lá pro outro lado, né? Num primeiro momento é normal, né, professor? O pessoal que está em casa, com certeza, já estão realizando, e a bolinha de papel, ela não tem esse formato totalmente esférico, né? Então, possa ser que uma parte da bolinha fique um formato mais oval e às vezes acaba dando essa diferença. E como a gente sempre comenta também, né, conforme nós vamos realizando os exercícios, vamos repetindo, ele vai se tornando mais fácil, né? Então por isso que nós precisamos fazer várias vezes esses exercícios, esses movimentos. Muito bem, nós fizemos com a mão direita, o pessoal que está em casa também fez com a mão direita, agora nós vamos fazer com a mão esquerda. Vamos lá, pessoal? Então pode fazer essa batida mais baixa. Isso, muito bem. Então trabalhamos a mão direita, trabalhamos a mão esquerda. E agora nós vamos trabalhar as duas mãos, só que de forma alternada, tá, professor André? Vamos lá. Então acompanha lá, pessoal. Muito bem, professor André, pode ir lá pegar a sua bolinha. Sair de cena aqui para buscar a bolinha. Não tem problema, né? Faz parte aí do contexto da nossa aula. Afinal, nós estamos dentro de um caráter mais prático, não é mesmo? Isso mesmo. Muito bem, então já fizemos aqui uma adaptação com a mão. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tampa do pote, tá? Que a gente solicitou para que vocês. Eu vou pedir para que o professor André pegue aí uma tampa de um pote. Eu vou pegar uma outra. Eu tenho a mão um pouquinho menor, professor, então eu vou pegar essa tampa menor, tá bom? Ah, legal. Isso é importante, pessoal. Pegue uma tampa conforme o tamanho da mão de vocês, tá? Se você tem uma mão menor, tenta pegar uma tampa que se encaixe entre os seus dedos ali, tá bom? Isso aí vai facilitar a realização desses movimentos. Nós fizemos com a bolinha de papel, mas como nós também temos outras bolinhas, né, professor André? O professor André vai fazer com a bolinha de lã, tá? E eu vou fazer com a bolinha de tênis, tá bom? E aí vocês vão também trabalhando dentro das possibilidades que vocês têm aí na sua casa. Seja bola de papel, uma bola de lã, bola de tênis, o material que você tem disponível. Então, inicialmente, com a mão direita, agora a tampa do pote está servindo como raquete. Muito bem, fizemos com a mão direita, agora trocamos para a mão esquerda. Então vamos lá. Legal, agora, tá? Nós podemos pegar mais uma tampa, professor, para fazer de forma alternada. Tem mais uma tampa lá? Eu vou sair de cena de novo, vou pegar outra tampa aqui. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, nós temos, cada um tem duas tampas, uma em cada mão, para que também nós possamos fazer de forma alternada. Caso você só tenha uma tampa, você também pode realizar esse fundamento utilizando a tampa em uma das mãos e na outra mão sem a tampa, né, professor André? Também pode. Vamos lá então, pessoal? Então vamos lá. Tentar de forma alternada fazer a batida. Muito bem. E aí, professor André? Fizemos, né, sem a nossa tampa, que está representando uma raquete, e fizemos com a tampa, né, na qual está representando uma raquete.
Então, dentro dessas duas experiências, nós perguntamos a vocês se com a tampa foi mais fácil ou mais difícil a batida sobre a bola. Será que com a tampa foi mais fácil ou somente com a palma da mão foi mais fácil? Qual das duas foi? Aí, quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Também, uma outra questão é, se você tem outros modelos de bolinhas, quais delas foram mais fáceis, quais delas foram mais difíceis? Qual foi mais fácil para você, professor? Professor, eu achei mais fácil utilizando a tampinha, que aí ela fica mais firme e aí consegue rebater a bola mais fácil. Com a mão eu achei que tive que fazer um pouquinho mais de força para rebater a bolinha. Então com a tampinha não precisei fazer tanta força assim. Muito bem, professor André, nós também trabalhamos tanto com a mão direita, tanto com a nossa mão esquerda. Qual foi mais fácil para você? Como eu sou destro, né? Então minha mão dominante é uma mão direita. Eu achei mais fácil realizar a atividade com a mão direita. Muito bem. Você que está em casa, você tem provavelmente, né, tem uma mão dominante, o braço dominante. Será que foi mais fácil realizar somente com o braço dominante ou com outro braço, outra mão também foi fácil? Ou foi difícil com os dois? Existem as possibilidades, né? Então, dentro desse contexto, é importante que, como o professor André falou, você vá tentando novas vezes e tentando adaptar aí o encaixe da bolinha sobre a tampa do pote ou sobre a mão. Muito bem, professor. Nós solicitamos uma fita crepe inicialmente, além das tampas dos potes e das bolinhas. Aqui, ó, eu separei essa folha de papel sulfite, tá? Nós vamos colocar ela nessa altura aqui. Se você não tem uma folha de sulfite, não tem problema, tá? Tentem separar um espaço da parede de onde você está para que você possa realizar a próxima atividade que nós vamos desenvolver. É bem importante que para essa atividade, né, professor André, você utilize uma parede aí da sua casa, tá? De preferência a parede que não tem nenhum quadro, não tem nenhum objeto. Tem uma janela, né? Exato, uma janela de vidro não dá certo, pessoal. Então, de preferência, uma parede lisa, assim como essa que nós estamos trabalhando com ela, tá bom? Nesse primeiro momento, tá? Espero que você já tenha aí separado essa parede. Nós vamos propor uma atividade para você. A primeira atividade é a seguinte. Professor André, eu já guardei uma bolinha aqui. Vou pedir para que você me empreste a sua de lã. Então, olha só, aqui nós temos como se fosse um alvo, tá? E no primeiro momento, nós vamos bater somente com a palma da mão, sem utilizar a tampa, e vamos tentar acertar 3 vezes seguidas dentro desse alvo. Aqui nós temos uma folha, acredito que você está em casa consiga visualizá-la, tá? Se você não tem uma folha de sulfite, você pode demarcar aí com uma outra... Com a própria fita crepe mesmo, né, professor? Você pode desenhar um quadrado aí, um retângulo, com a própria fita crepe, ou se você tiver uma folha de papel sulfite, pode colocar a folha de papel sulfite, ou a própria folha do caderno, né? Você pode colocar aí também para demarcar o seu alvo. Muito bem, então olha só, eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, até para que você possa entender. Nós vamos tentar rebater 3 vezes com a palma da mão e a bolinha tem que acertar essa folha sulfite, tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, se errar não tem problema. 1, 2, 3. Então, dentro dessas 2 tentativas, uma delas eu bati para cima e 2 acertei na folha. Se a bolinha não cair no chão, tenta continuar. Ó, 1, 2, 3. Ó, vai tentando até acertar as 3. Opa, as boa, 3 vezes no seu alvo. Feito isso, tá? Você muda para a raquete, tá? E a nossa raquete aqui é uma tampa. Tudo bem? Então eu vou trocar também de bolinha, até porque provavelmente você esteja trabalhando com vários modelos de bolinha aí na sua casa. Então agora a tentativa também é acertar 3 vezes o nosso alvo, só que agora utilizando
a raquete. Então vamos lá. Muito bem, então consegui acertar, né, as 3 vezes dentro do nosso alvo. E agora o professor André tenta uma vez também, até para que a gente vá alterando aí e você vá vivenciando essas experiências. Então, agora eu vou realizar as minhas tentativas, inicialmente utilizando a raquete como a palma da mão, né? Então, a minha palma da mão é a raquete. Vamos lá. Opa, de novo. Muito bem, professor. Já conseguiu lá acertar o alvo 3 vezes, né? Isso mesmo. Então agora eu vou utilizar a raquete sendo a tampa, ok? Vamos lá. Muito bem. E aí, professor, mais fácil com a tampa sendo raquete ou a palma da mão sendo raquete? Eu achei mais fácil com a tampa sendo a raquete, professor Hermes. Muito bem. Professor André, já fizemos esta atividade, agora nós vamos partir para uma próxima. Certo. Então, quando você vai explicar a próxima, eu já vou tirando aqui para não confundir. Pode tirar esse alvo, porque ele não será mais necessário. Muito bem. Então, olha só, pessoal. A próxima atividade que nós vamos realizá-la é a seguinte. Eu e o professor André vamos fazer um jogo. Então, se você tem um colega aí, pode ser seu irmão, seu pai, sua mãe, enfim, uma pessoa que esteja próxima de você, convida essa pessoa para fazer essa atividade junto. Caso você não tenha uma pessoa próxima a você, você pode fazer também sozinho sem nenhum problema. E aí você pode fazer ela por tempo, tá ok? Ou seja, a atividade será da seguinte forma, professor. Eu vou explicar para você como se estivesse explicando para o pessoal que está em casa. Eu sei que você já sabe, tá? Mas de qualquer forma, para que fique mais fácil das pessoas entenderem. Nós vamos iniciar, tá, o nosso jogo, cada um com 100 pontos. Justo, né? Justo, 100 e 100. Muito bem. Então, olha só. Cada vez que a bolinha cair no chão, perde 10 pontos. Certo. Tá? Ou seja, nós vamos rebater essa bola aqui na parede. Eu vou demonstrar que não está valendo ainda, professor. Então, ó, o objetivo é bater a bolinha na parede. Ela caiu no chão, quicou no chão, eu perco 10 pontos. Ok, tá bom? Se você está rebatendo, ela cai no chão, você perde 10. Perfeito. Tá? Então, vence a pessoa que não deixar essa bolinha cair, por exemplo, 10 vezes. Porque se ela cair 10 vezes, você perdeu os 100 pontos. Tá? Ok, então quando chegou no 0, encerra o jogo e o que ficou ainda com pontos vence o desafio. Isso. Se, conforme o momento, é claro que você vai ganhando mais prática no jogo e tal, então pode ser que o jogo possa demorar muito tempo, não é mesmo? Exatamente. E aí você pode limitá-lo por tempo. E daí quem tiver mais pontos vence. Ok. Entendido? Então são duas possibilidades. Jogando sem tempo, chegou no 0, um dos dois chegou no 0, quem continua com ponto venceu. E a outra possibilidade é, com determinado tempo, acabou esse tempo, quem tem mais pontos vence. Isso é mesmo. isso? Exatamente. Então, vamos para a prática? Vamos lá então, vamos lá. Então, iniciando, eu estou com 100 pontos, você com 100, né? Nós vamos talvez ficar um pouco de costas para a câmera, tá, pessoal? Mas é para que a gente possa rebater a bola. Inclusive, vocês assistiram no vídeo que os jogadores geralmente ficam de costas para a câmera no squash. Tá ok? Então, vamos lá, professor, iniciando. Lembrando que o objetivo é não deixar a bolinha cair no chão. Perfeito, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, começou. Já perdi 10 pontos, professor. Um outro detalhe é não atrapalhar seu colega. Perdi mais 10 pontos, professor André. Só estou com 80. Eu acabei de perder 10 pontos, professor Hermes. Estou com 90. Perdi mais 10. Perdi mais 10, estou com 80. Eu estou com 60 já, professor. Vamos lá.
Você está vencendo. Cinquenta. 70. 60. 40. O professor André está vencendo. 50. 30. Opa! 40. Perdi a minha bolinha. Saí de cena aqui, ó. Joga minha bolinha pra cá, então você está com 40. 40. O professor André não pode errar mais 4 vezes, e se eu errar mais 2 vezes, eu perco o jogo. Professor Hermes, como a gente está aí com o tempo mais curto, vamos fazer uma variação dessa atividade. Então agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu e o professor Emerson, nós dois iniciamos com 100 pontos. Nós somos uma equipe, certo? Exatamente. E aí nós vamos utilizar uma bolinha apenas. Então, um vai rebater uma vez, o outro vai rebater uma vez. Ok? Não pode deixar a bola quicar 2 vezes no chão. Então, uma vez pode quicar, não Isso. pode quicar 2 vezes, ok? Cada vez que deixou quicar 2 vezes, perdeu 10 pontos, ok? Muito bem. Então, nós somos uma equipe, começamos com 100 pontos e nós temos que tentar manter os 100 pontos. E um detalhe muito importante, pessoal: um jogador não pode atrapalhar o outro, tá? Vocês puderam observar no próprio vídeo que eles evitam esse contato de um jogador atrapalhar o outro. Ok? Vamos lá, professor André? Vamos lá? Então, lembrando que o objetivo, a regra, a bola pode quicar apenas uma vez no chão, tá? E a gente rebate ela para que o nosso colega aí possa rebatê-la também. Isso mesmo. Então, vamos lá. Lembrando que o squash é uma modalidade de parede, professor André. Justamente, então, essa atividade que nós estamos desenvolvendo. Também pode bater direto, né, professor Hermes? Exatamente. Então, você tem a opção de deixar quicar uma vez ou rebater direto. Ó, joguei mais curto, já dificultou aí, né, professor Hermes? Ele bateu 2 vezes, perdemos os 10 pontos. E assim a gente vai jogando até quanto mais tempo demorar a chegar no 0, melhor é, né, professor Emerson? Isso mesmo. Muito bem. Então, as atividades que nós trouxemos aqui, esperamos que vocês tenham gostado, né, professor Emerson? Agora nós vamos nos encaminhando para o fim da aula e a gente fica aqui com a reflexão com vocês. Foi muito difícil? Foi muito fácil? Alguém já tinha praticado ou ouvido falar sobre essa modalidade de squash? Professor Hermes, você gostou das atividades? Eu gostei, professor, gostei, e é legal porque assim nós podemos fazer dentro do espaço que nós estamos na nossa casa, né? Apenas utilizando a parede, materiais que você pode adaptá-lo aí. Se você não tem às vezes a tampa, pode ser com a mão direto. É importante que você faça as atividades, tá? E nós deixamos ela como uma tarefa de casa, que você realize mais vezes todas as atividades que nós propomos na aula de hoje. Fechou? Isso mesmo. Então, convidamos vocês para assistir a nossa próxima aula, que será de outra modalidade. Tchau, tchau.